Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 23 da playlist de aulas do oitavo ano. E hoje nós vamos falar sobre fatoração por agrupamento. Vem comigo! Bom, na aula passada nós demos início aí a uma sequência de 4 aulas onde a gente vai trabalhar o conteúdo de fatoração, correto? Nós vimos então, nessa aula anterior, a fatoração colocando o fator comum em evidência. E nós vamos utilizar esse conceito para trabalhar um novo caso de fatoração, que é a fatoração por agrupamento. Então, olha só, aqui a gente tem um polinômio com 4 termos, AB mais 3B mais 7A mais 21. Repare que nós não temos um fator comum a todos os termos. Olha só, nesse termo a gente tem a letra A, mas nesse aqui não tem. Nesse termo a gente tem a letra B, nesse também temos a letra B, mas aqui não tem a letra B. Então repare que nós não temos a opção de pegar um fator comum a todos os termos para colocar em evidência. Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com agrupamentos. Trabalhar com agrupamentos dá a ideia de fazer grupos, correto? Então a gente vai pegar esse grupo aqui, vamos pegar um outro grupo aqui. Agora, dentro de cada grupo, a gente coloca o fator comum em evidência. Repare que nos termos AB e 3B, a gente tem a letra B como sendo um fator comum. Então a gente coloca o B em evidência, sobrou quem? Sobrou o A mais 3. Então fica B que multiplica A mais 3. Certo? Nesse outro grupo que a gente tem, ó, 7A mais 21, repare que o 7 ele está presente aqui no 21, como 7 vezes 3. Eu posso trocar o 21 por 7 vezes 3. Ou seja, o 7 ele é um múltiplo, né, do 21. Múltiplo não, desculpa, ele é um divisor do 21. E ele é o maior divisor. Então a gente coloca o 7 como fator comum em evidência. E tirando o 7 daqui, né, sobrou o quê? Sobrou A mais 3 de novo, né? Repare que o 21 a gente trocou por 7 vezes 3. Então ficou A mais 3 dentro do parênteses. Bom, agora olhando para essa lição, nós temos o A mais 3 como sendo um fator comum, né, aos dois termos. Olha só, a gente tem o A mais 3 no primeiro termo, a gente tem o A mais 3 no segundo termo. Então a gente coloca o A mais 3 em evidência. Vamos colocar aqui o A mais 3 em evidência. E vai multiplicar o quê? Vai multiplicar o que sobrou. Sobrou o B mais 7. B mais 7 aqui, tá certo? E aí o nosso processo de fatoração ele chega ao fim. Fizemos aí a nossa fatoração. Mas eu não lembro o que significa fatoração, professor. Fatoração é uma decomposição em fatores multiplicativos. Então a gente tinha um polinômio com 4 termos, e aí a gente decompôs esse polinômio em 2 fatores multiplicativos. Fatoração é você transformar em uma multiplicação, tá? Então A mais 3 vezes B mais 7, ele resulta nesse polinômio que está aqui. E para que serve isso, professor? A gente utiliza, né, essa fatoração por agrupamento para estar simplificando expressões algébricas, para estar ajudando na resolução de equações, correto? A gente vai ver nas próximas aulas aí a utilização desse caso de fatoração para resolver equações. Beleza? Então, está feito aí o nosso primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, ó. Mais uma vez a gente tem um polinômio de 4 termos, tá? Eu não tenho um fator comum a todos os termos. Repare que a letra X aparece em apenas 3 termos, não aparece no último. A letra Y aparece só em 2 termos, não aparece nos primeiros. Então a gente não tem um fator comum aqui a todos os termos. O que nós vamos fazer então? Nós vamos separar em grupos, né? Vamos pegar aqui o nosso primeiro grupo. 4x ao quadrado mais 8x. Aqui a gente tem um fator comum, que é a letra x. E o nosso segundo grupo, que também dá para a gente separar e colocar em evidência. Bom, além da letra x em comum, repare que o 8 e o 4 são divisíveis pelo número 4, né? Ó, a gente pode pensar assim, que o 4 é 4 vezes 1 e que o 8 é 4 vezes 2. Então perceba que o número 4 ele é um fator comum para a gente colocar em evidência. Além do número 4, a gente também tem a letra x. A letra x apareceu no 8x e apareceu aqui no 4x ao quadrado. Só lembrando que x ao quadrado é x vezes x. Então a gente tem aqui, ó,
ainda vai sobrar uma letra x, né? Então, se a gente pega uma letra x para colocar em evidência, então vai ficar 4x como sendo o nosso fator comum para colocar em evidência. O que vai sobrar? Bom, aqui no 4x ao quadrado sobrou um x, então a gente coloca aqui um x, mais no 8x, o que sobrou? A gente não tem mais o 8, não, a gente tem o 2 para colocar aqui no parênteses, beleza? Então ficou 4x que multiplica x mais 2. Agora a gente vai olhar para o segundo grupo que nós temos, 6xy mais 12y. Ali a gente tem a letra y, né, como sendo um fator comum para colocar em evidência. E além da letra y, a gente tem o número 6, porque o 6 aqui é 6 vezes 1, e aqui o 12 é 6 vezes 2. Né? O 6 ele é o maior divisor do 6 e do 12 ali. Então, colocando 6 como fator comum também em evidência, vai sobrar o que para colocar no parênteses? Aqui, ó, tirando o número 6 e tirando a letra y, sobrou o x. Mas, aqui não tem mais o 12, né? Agora é 6 vezes 2. Tirando o número 6, sobrou o número 2 aqui. Então, ficou 6y vezes x mais 2. Repare que nessa adição agora, nós temos ainda como fator comum para colocar em evidência o x mais 2. O x mais 2 aparece nos dois termos. Então, a gente vai colocar o x mais 2 em evidência e vai multiplicar o quê? O 4x mais os 6y. 4x mais 6y. Certo? Está feita aí a nossa fatoração. Só fizemos dois exemplos de fatoração por agrupamento. Daqui para frente, eu vou colocar um exercício aí para vocês. Tá? Pause o vídeo e tente responder. Pessoal, esse aqui é um exercício que eu gostaria que vocês tentassem fazer, né? Então pause o vídeo aí e tente responder. Depois dá play para verificar se acertou. Vamos lá então. No nosso primeiro polinômio de 4 termos, nós não temos nenhum fator comum a todos os termos. Então a gente vai trabalhar por agrupamentos. Vamos pegar aqui o nosso primeiro grupo e o nosso segundo grupo. Repare que nesse grupo a letra x é um fator comum, tá? Então a letra x já é um fator comum ali no primeiro grupo. Além da letra x, a gente tem o número 2. Repare que o 2 ele é divisor, né? Do 2 e do 12. Então a gente vai colocar como fator comum em evidência o 2x, certo? Agora, o 2x ele vai multiplicar o que sobrou. Então, praticamente é só a gente dividir, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, x dividido por x vai dar 1, sobrou a letra y. Então, aqui ficou a letra y. Agora, com o sinal de menos, 12 dividido por 2 dá 6 e x dividido por x dá 1. Então, ficou 2x que multiplica y menos 6, tá? Posso fazer dessa maneira, usando divisão. Também posso pensar em colocando os fatores comuns. Né? O 12 eu poderia trocar por 2 vezes 6, e aí fica claro que o 2x e o 2 e o x estão como fator comum em evidência. Sobrou o quê? Y menos 6. Tá? É uma forma de ficar menos rabiscado no nosso exercício. Aí vamos colocar o mais. Quem que a gente tem de comum, de fator comum aqui nesse grupo? Nesse grupo a gente tem a letra B como fator comum. Tá? E o 3 ele é o divisor do 18 e do próprio 3. Então a gente vai colocar o 3 e o B como fator comum. Aí tirando o 3 e o B, vai sobrar a letra Y aqui, tá? Menos, aqui o 18 dividido por 3, vai dar 6. Então ficou 6, Y menos 6. Agora que a gente fez a fatoração, né, dos grupos, dá para a gente perceber que o Y menos 6 é o fator comum, que a gente vai colocar em evidência, Y menos 6, e vai multiplicar o quê? 2x mais 3b. 2x mais 3b. É isso aí. Está feito aí o nosso primeiro exercício. No nosso segundo exercício aqui, ó, a mesma ideia. A gente vai separar em grupos para fazer a fatoração. Então, x ao quadrado menos 10x é um grupo, xy menos 10y, outro grupo. O que a gente tem de comum aqui, ó? A letra x. Repare que aqui a gente tem x ao quadrado, que significa x vezes x, e aqui a gente tem uma letra x também. Então a gente vai colocar o x em evidência, né? E vai sobrar o quê? Se a gente pegou uma letra x para colocar em evidência, sobrou mais uma aqui, que eram 2, né? E aqui, tirando a letra x que a gente colocou em evidência, sobrou o menos 10. Então ficou x que multiplica x menos 10. Mas aqui a gente tem para colocar em evidência a letra y.
tá? Colocando a letra y em evidência, ela vai multiplicar quem? O x menos o 10. X menos 10. Então, nessa adição, o que nós temos? O x menos 10 como um fator comum. Então, coloco o x menos 10 em evidência, tá? E ele vai multiplicar quem? O x mais o y. X menos 10 que multiplica x mais y. Correto? Então, tá aí. Nosso segundo exercício está feito também. Terceiro exercício. Vamos separar em grupos, tá? Aqui a gente tem 6x ao quadrado b mais 42x quadrado. Repare que a letra x ao quadrado é um fator comum para ser colocado em evidência. E além do x ao quadrado, gente, que é comum, a gente também tem na parte numérica. O 6 ele é o maior divisor do 42 e do 6. Então o número 6 também pode ser colocado em evidência. Aí, tirando então o 6x ao quadrado para colocar em evidência, sobrou a letra b, mais, aqui tirando o 6, a gente faz a divisão. 42 dividido por 6 dá 7. Então ficou 7, só 7, né? O x ao quadrado já foi colocado em evidência. Tá? Repare que o 42 é 6 vezes 7. A gente pegou o 6 para colocar em evidência e sobrou o 7. Ok? Lá no segundo grupo que a gente tem, nós temos o sinal de menos e menos. Então, o sinal de menos ele também vai ser colocado em evidência. Toma muito cuidado aqui, ó. Então, o que nós temos de igual? A gente tem o y ao quadrado e o y ao quadrado. Tá? Então, vai ficar menos y ao quadrado em evidência. Se a gente tirou o menos para colocar em evidência, a gente não vai precisar colocar de novo o menos aqui, tá? Então, a gente tem o b, que sobrou, e aí mais o 7, tá? Ah, mas não era menos 7, professor? Era menos 7, mas nós colocamos o menos em evidência. Repare que se a gente fizer a distributiva, fica menos y ao quadrado b e menos 7y ao quadrado, tá? Bom, agora o b mais 7 é o nosso fator comum. A gente coloca o b mais 7 em evidência. E ele vai multiplicar o quê? 6x ao quadrado menos y ao quadrado. 6x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Está feita aí a nossa fatoração. E o nosso último exercício, a gente tem um polinômio com 4 termos. Vamos pegar aqui um agrupamento, né? 2 agrupamentos. E vamos ver o que tem de comum para a gente colocar em evidência. Repare que esse a ao cubo significa a ao quadrado vezes a, certo? E aqui a gente também tem o a quadrado. Então a gente vai colocar o a ao quadrado em evidência. E ele vai multiplicar o quê? Ele vai multiplicar essa letra a que sobrou e a letra b que sobrou. Então, a quadrado que multiplica ab. E aqui, ó, se a gente tirou o a ao quadrado, sobrou o quê? Sobrou o coeficiente 1, tá? Então, a ao quadrado que multiplica ab mais 1. Não podemos esquecer que tem o coeficiente 1 ali para colocar. Aí mais, o que nós temos para colocar em evidência aqui? Quem é o fator comum? A gente tem o número 5. E aqui o b ao cubo, ele pode ser escrito como b ao quadrado vezes b. Tá? E aqui a gente tem o b ao quadrado. Então, o b ao quadrado vai ser colocado em evidência. Então, vai ficar 5b ao quadrado como fator comum. Que vai multiplicar o quê? Aqui sobrou a letra a e sobrou uma letra b. Então, 5b ao quadrado que multiplica a b mais... E aqui não sobrou ninguém, né? Ou melhor dizendo, sobrou o coeficiente 1. Porque esse 5 aqui significa 5 vezes 1. Tá? Então, a gente colocou o 5 como fator comum, sobrou o coeficiente 1 ali. A gente não pode deixar zerado ali, senão vai dar errado, né? Agora, o que nós temos? O AB mais 1 é um fator comum para a gente colocar em evidência. Então, AB mais 1 vai multiplicar quem? O A quadrado mais 5B ao quadrado. A ao quadrado mais 5B ao quadrado. Beleza? Então tá aí, gente. Essa foi a nossa segunda aula de uma sequência de 4 aulas aí falando sobre fatoração. Hoje aprendemos a fazer a fatoração por agrupamentos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.